Na ilha de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenon. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, seu barco afundou junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zenon ou de qualquer outra pessoa, esse homem muito rico de repente ficou pobre em um piscar de olhos. Imagine que você fosse Zenon. Como você reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse jogado pelo ralo pela pura força da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenon, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes no futuro. O núcleo do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenon criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenon, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle com eficácia. Ao invés de chorar sobre o leite derramado, ou neste caso, os bens naufragados, Zenon concentrou-se em manter a compostura sobre a situação, mantendo-se calmo e neutro apesar de tudo o que lhe aconteceu. Hoje as pessoas veem os estoicos como pessoas inabaláveis. Pessoas que não costumam ficar nos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais que isso. Ao invés de apenas uma maneira de descrever pessoas sem emoção, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em lugares públicos, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar a todos, e por isso não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, de escravos a imperadores, podiam aprender e se tornar estoicos. E eles o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis no mundo incluem Epicteto, que se traduz adquirido, pois já foi escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos em cidades como São Paulo, Nova York, Toronto e Dubai, por causa de sua diversidade. E era exatamente esse tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Mas então por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem conosco. A chuva, por exemplo, é uma coisa boa. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega do lado de fora sem um guarda-chuva, nunca é uma experiência boa. Mas então por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima. Embora seja uma coisa desagradável, a chuva passa e o sol volta. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e fique contente, sabendo que isso pode acontecer.
Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário. É um exercício que visa aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banho frio quando normalmente toma banho quente, não comer nada além de batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se tiver o mindset correto. Ao sermos capazes de suportar todas essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, parecermos de uma certa maneira ou ganharmos uma certa quantia em dinheiro, nunca seremos felizes. Esta mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é que muitas vezes essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. Mas de fato, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, podemos sem saber estar definindo expectativas irreais para nossas vidas, deixando-nos desapontados e insatisfeitos no final. Isso não é maneira de viver. Ao invés disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, para nós. Devemos fazer coisas por nós mesmos e somente por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou apegos secundários às ações que tomamos quase sempre leva ao desapontamento. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo começando uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que se você aborda a vida dessa maneira, coloca sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais varrem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam cada vez mais ano a ano. Mas mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu certa vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Ao invés disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos der. Porque independente do que queremos, no final das contas, não temos nenhum controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos. Precisamos determinar nosso valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas pelas coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma boa característica, mas quebrar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é, do ponto de vista estoico, inútil. Fazer vídeos para o YouTube é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda assim pode ser um desafio às vezes. Primeiro, você deve formar sua ideia, o que leva uma eternidade. Depois pesquisar essa ideia. Descartá-la porque ficou uma droga. Começar de novo, criar o script do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o ponto em que você clica em upload depende de você. No entanto, depois de clicar no botão de upload, o poder muda para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal do YouTube ou conta do Instagram com base em quantas visualizações, inscritos ou seguidores eles têm, cujas métricas, na maioria das vezes, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, ao invés disso, você deve julgar o sucesso de seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais em que você essencialmente se colocou. Com a perspectiva certa, seu objetivo nunca é diminuído, mas apenas adiado. Essa reformulação de sua mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro que seus empreendimentos podem lhe dar, mas é confortado pelo fato de que eles podem viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 principais virtudes no estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno e o que é externo.
é a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras, persistir e resistir. Temperança ou moderação, é o que acabei de fazer. Fazendo mais com menos, dizendo mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk lutam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o essencial e depois ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal ao outro, porque todos nascemos um para o outro, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar, e em geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a atravessar tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma vida boa, embora não tanto quanto esperávamos. Lembre-se, tudo tem um fim. Como sempre, obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, pois ainda temos muito conteúdo interessante a caminho.